Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado pela consideração de estar acompanhando essa série Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. Eu estou indo nessa sequência, é o livro todo do Atos dos Apóstolos, escrito pelo mestre Lucas, uma capacidade grega de muita cultura que o Lucas tinha, escreve um livro belíssimo. Um livro belíssimo que é a continuação do Evangelho do Lucas sobre o Cristo. É como se o Atos dos Apóstolos fosse o mesmo livro, o livro número 2 do Cristo. Só que ele fala do Cristo agora através dos seus apóstolos. Sobretudo, na primeira parte fala muito do Pedro e nessas últimas partes do Paulo. Ele não falou de todos, porque na realidade não é a história do cristianismo primitivo, mas uma parte. E esse livro serve, quando você conhece espiritismo, conhece mediunidade, é um livro fantástico sobre a mediunidade. E a mediunidade dessas figuras, como ele diz, do Pedro, do Paulo, então Paulo era um médium completo, médium completo. Quem conhece espiritismo e mediunidade, quem teve a curiosidade de ler o livro dos médiuns do Allan Kardec, dá para entender e compreender melhor isto. Porque quem não leu, não conhece mediunidade, trata isso como se fosse muitas vezes milagres, sinais, prodígios, mas não entende que na realidade está dentro das leis naturais, leis divinas, leis naturais que Jesus fez questão de dizer que não veio contra as leis, ao contrário, dá continuidade às leis. E os Atos dos Apóstolos é um livro que chama atenção sobre isto. Então nessa série, nós estamos indo cada capítulo. Eu estou pegando o livro atualizado do Ferreira, a Bíblia atualizada do Ferreira. Por isso que eu estou lendo os mesmos capítulos que tem lá. Você vai ver lá no capítulo 20, no versículo 1, do 1 você vai encontrar isso que eu vou ler aqui para vocês. Ele começa dizendo assim, é assim que ele começa. De novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. E onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar para a Macedônia. Acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Caio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses nos precederam, ficando à nossa espera em Tróade. Depois de 2 dias de pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nós encontramos com ele em Tróade, onde passamos uma semana. O Paulo era um estrategista fantástico. E o Paulo, ele normalmente nas cidades, ele fazia assim, ele tinha uma técnica, ele chegava na cidade, geralmente cidade grande, geralmente a capital do estado, ele se organizava, formado o núcleo, ia preparando as pessoas, ensinando, usando a técnica de falar do Cristo, falava sobre o Evangelho do Cristo, não que tivesse ainda o Evangelho pronto, mas tinha as anotações do Mateus. Ele lia as anotações do Mateus, ia interpretando, comentando, falava o que aprendeu sobre
os apóstolos, discípulos falando de Jesus, falava sobre o conhecimento que ele tinha do Velho Testamento, mostrando que os profetas eram médios e os médios apontavam para o Cristo, e agora ele ia contando as experiências dele. Porque ele na cidade ele formava um núcleo, e desse núcleo ele ia estendendo para as outras cidades. Quando cada lugar daquele ia deixando um responsável, formando grupos responsáveis, discípulos do Paulo. Mas os discípulos do Paulo eram discípulos do Cristo, porque o Paulo era instrumento de Jesus ali na caminhada dele. E na maioria das vezes a cidade ele saía ou depressa porque queriam matar, queria prender, como muitas vezes foi preso, apanhou de várias formas diferentes, de madeira, de borracha, de todo tipo. E também, ou às vezes ele saía porque completou o trabalho dele e ia para outra região. Mas sempre todos aqueles núcleos fazia lembrar os núcleos do Espiritismo hoje. Muitas vezes aqueles núcleos eram formados numa casa. Começava a reunir grupos. Como o Espiritismo às vezes começa o evangelho no lar, às vezes um grupo vai crescendo quando não tem centro espírita na cidade e daqui a pouco aquilo transforma num centro espírita. E os núcleos do Paulo, como os núcleos do cristianismo primitivo, todos tinham. Falava de Jesus, lia, muita prece, muito fenômeno mediúnico, que eles não usavam o termo mediúnico, usavam o termo de profetizar. Profetizar é mediunizar, é médio. O profeta é médio. Então tinha muitas profetização, tinha curas de espíritos, espirituais, que eles chamavam curas de espíritos imundos, que é o que nós chamamos de desobsessão no Espiritismo. Tinha muitas preces, tinha muitas curas de doentes. Por isso que o centro espírita geralmente tem harmonização e cura dentro dos centros espíritas. Tinha muito ajuda às famílias, às viúvas, às pessoas carentes. Por isso que o centro espírita normalmente trabalha com isto, também ajudando. Só que o Espiritismo hoje, por ser agora uma época mais nova, ela lê as obras de Kardec e as obras do Cristo e começa a ir nessa direção. Tem até cristãos oficiais que dizem que o Espiritismo tem nada a ver com o cristianismo, mas na realidade o Espiritismo, das obras de Kardec, tem um livro só dedicado para o Cristo, sobre livro Evangelho segundo o Espiritismo. Como tem um livro só sobre médium, pela importância do significado da mediunidade. A mediunidade é o laboratório que vai fazer você ter certeza que a vida continua, que o espírito é imortal. A mediunidade é esse laboratório importantíssimo para os nossos entendimentos do mundo espiritual. Então você vê o Paulo, ele vai, olha ali a técnica dele. Ele já tinha ido naquela região da Macedônia, da Grécia, ele estava indo, ele precisava agora voltar para Jerusalém. Ele tinha recebido cartas, ele sabia que Jerusalém estava vivendo um momento de grande perseguição. Perseguição dos judeus. As maiores perseguições daquele cristianismo primitivo e inclusive do Paulo era do judaísmo. Não era nem do Império Romano. O Império Romano, ele perseguiu, mas não foi tanto igual ao judaísmo. Normalmente, quando chega uma mensagem nova, os religiosos não conseguem entender. Quando, naturalmente, por exemplo, quando a Igreja Católica se organizou, o judaísmo não entendeu. Mas também quando os evangélicos começou com Lutero, a Igreja não entendeu. E não podia ser diferente com o Espiritismo, quando o Espiritismo chega falando de Jesus com outra visão, mostrando Jesus agora como o irmão mais velho, e não dizendo que Jesus é Deus, Jesus é um e Deus é outro. Ele traz uma visão, uma compreensão de Jesus como o mestre, o guia, o orientador, o ser mais evoluído do planeta que está dirigindo o planeta desde o início da formação do planeta. E aí as pessoas não vão, claro, entender e colocam o Espiritismo como se fosse coisa do demônio, mas é sempre assim. O Espiritismo entende perfeitamente isso. Então, Paulo, você vai, ele diz, cessado o tumulto, Paulo manda chamar os discípulos dele, e encorajando,
Porque o Paulo, além de fundar os grupos, ele encorajava. O Paulo era realmente, abastecia a coragem, o ânimo. Mas você vai ver que é assim mesmo que funciona. No próprio Espiritismo é assim que funciona. Você vê o Chico, quantas coragens dando, quantas centro espírita foi aberto através do Chico Xavier, mais de 1000 centros espírita. Quanta coragem ele dando, porque às vezes as ovelhinhas, como dizia Paulo, precisa ser melhor pastoreada. Paulo mandou chamar os discípulos, tendo encorajado, despediu para Macedônia. Aí ele vai para Macedônia, que ele já tinha feito lá um grande trabalho, deixado muitos lucros lá naquela região imensa de Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, cada lugar daquele exaltando os discípulos, dirigiu-se para a Grécia. A Grécia que ele também já esteve lá. Tem muito trabalho na Grécia. Naquela região ele já tinha feito. Na primeira viagem missionária do Paulo, ele faz grandes viagens para a Grécia, naquela região, onde se demorou 3 meses, ficou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele, uma conspiração. Então decidiu voltar para a Macedônia, acompanharam-no Sócrates de Beléia, filha de Pirro, Aristarco II de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses nos precederam e ficaram à nossa espera em Tróade. Eles saíram, mas esses precederam. Porque o Paulo ele mudou a embarcação, porque soube que tinha uma conspiração para matá-lo. Ele às vezes fazia isso. Às vezes eles estavam esperando que o Paulo entrasse naquela embarcação para matá-lo, às vezes para jogar até no mar. Mas ele sabia. Às vezes a informação chegava até ele por alguém, ou às vezes ele era orientado, como ele disse, pelo Espírito, que é chamado de Espírito Santo. Quantas orientações! Paulo teve essas orientações, muitas vezes o próprio Cristo, você vai ver lá no livro Atos dos Apóstolos, o Cristo aparece para Paulo várias vezes e dizer para ele que não se preocupe que ali nada ia acontecer, porque ele ia dar essa mesma mensagem lá em Roma, para as autoridades de Roma. Então ele ficava tranquilo, ele sabia o que ia acontecendo, ele tinha informação. Então nessa mesma viagem, ele às vezes vai de pé, muitas vezes eles estão esperando, ele vai. E o navio, quando tinha a região do navio, que ele às vezes entrava por terra, de navio, era difícil, não era como era hoje. O navio chegava, às vezes navio de carga, ficava dias para carregar e descarregar, não era coisa eletrônica como é hoje. Às vezes entrava as pessoas, os marinheiros ali, para tirar na cabeça aquele saco, aquelas mercadorias, voltar, botar dentro. Às vezes demorava dias para carregar, descarregar os navios. Hoje, aqui, eletronicamente, tudo é muito rápido, mas não. Então, às vezes, ele aproveitava aquele navio de passageiro, quando tinha rota de passageiro, mas às vezes era de carga, e ia ali no meio, e chegava nas cidades, e às vezes o próprio comandante diz, olha, vamos ficar ainda 8 dias, 3 dias, e ele ia ver os amigos, conversar com os amigos, dar coragem, dar ânimo, dar força, porque ele sabe que era assim que precisava. Que normalmente é assim que os espíritos agem. Ou você pensa que os médios, de vez em quando estão desanimados, recebem visitas, às vezes durante o sono, às vezes recebe visita do seu anjo da guarda, mentor espiritual, para dizer coragem, força. Jesus mesmo usava muito essa expressão, coragem, bom ânimo, alegrai-vos que eu vim trazer a boa nova. É a frase do Cristo. Então ele faz isso e eles foram preceder o Paulo antes de ir lá em Tróade. Depois de 2 dias, se pães sem fermento, navegaram de Filipos e em 5 dias encontramos eles em Tróade, onde passamos uma semana. Lá em Tróade vai ter uma lição fantástica. O Paulo, todos esses lugares, ele já tinha muitos amigos, porque nessa altura o Paulo já tinha vencido aquelas dificuldades iniciais que o Paulo, no início,
Os cristãos tinham medo do Paulo, porque ele perseguiu, prendeu muita gente. Eles tinham medo. Mas eles agora já conquistou. As pessoas sabiam a capacidade de trabalho do Paulo, era imensa. O Paulo foi bandeirante lá do cristianismo. O Paulo foi o primeiro teólogo do cristianismo. Deixou um trabalho fantástico. Nas prisões, muitas vezes, fazendo cartas, que hoje nós sabemos que eram psicografadas pelo próprio Estevão. Nós sabemos, nós conhecemos o fenômeno mediúnico. Tem um livro chamado Paulo e Estevão, do Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, do Emmanuel. Leia que você vai entender um bocado de coisas. Mas eu estou pegando as coisas que estão no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, o Paulo, ele recebe informações espirituais e vai de cada cidade daquela que ele foi deixando amigos. Como o Chico Xavier diz, nessa vida a coisa mais importante é você fazer amigos. E o Paulo ia fazendo amigos, de tal forma que você vai ver em algumas outras dissertações, eles mostrando, no próprio Atos dos Apóstolos, o Paulo, nessa última viagem dele, que ele vem se despedindo dos amigos e dizendo que não vai voltar mais lá, que ele sabe que essa é a última vez que ele está indo lá visitar. E os amigos vão se despedindo do Paulo, vão com Paulo, vão até a praia, até o navio, e lá muitas vezes chorando, se abraçando, beijando, com aquela multidão, crianças, as pessoas chorando e se despedindo dele, porque ele já está velhinho, ele é um trabalhador que fez a parte dele, e ele sabe que é a última vez que ele estava indo, e ele realmente ia ter essa última viagem, que ele ia para Jerusalém e depois ia terminar em Roma. Em Roma ele seria preso, e depois em Roma ele vai ser executado, como quase todos aqueles cristãos primitivos. Então a lição do Paulo serve para nós refletir até hoje. Olha o Paulo, que era alguém que estava equivocado, tinha sua mediunidade equivocada, porque no início ele fazia serviço das trevas, perseguindo os trabalhadores do Cristo. Perseguindo o Cristo, Jesus, como Jesus mesmo disse para ele lá na entrada de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu? Sou eu, Jesus. Por que me persegues? Ao perseguir os trabalhadores do Cristo, ele estava perseguindo o Cristo. E o Paulo, que usava a mediunidade dele de um jeito, passa a usar agora de outro jeito. E o Paulo tinha uma mediunidade completa, de vidência, de audiência, de psicografia, de psicofonia, de efeito físico, de materialização. Paulo é um médium, um dos maiores médiuns da história da humanidade. Meu irmão, nós vamos continuar nessa sequência, para você entender o que é que eu quero dizer com essa série. Mas o mais importante é que você tome consciência das possibilidades imensas que há com você. Deus te guarde, uma boa sorte e até o próximo encontro nosso. Fica com Deus, meu irmão.